agora a altura para o comentário habitual às sextas-feiras, neste último jornal. Como sempre, são meus convidados Eduardo Teixeira, é deputado do PSD, e Manuel Mota, deputado do Partido Socialista. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a este último jornal. Começamos com um tema que marcou esta sexta-feira, a dívida pública acima da meta do Governo. Ora, Eduardo Teixeira, comece por si. A dívida pública portuguesa deverá ter superado as previsões do Governo para 2014, situando-se entre os 127,9% e os 128,7% do PIB. Ora, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental fez as contas e chegou a esta conclusão. É preocupante dívida pública acima da meta do Governo? Antes de mais, boa noite. De facto, hoje, ser estes números, eu considero que não são muito preocupantes, até porque são pequenas variações. Estamos a falar que a previsão do Governo situava-se em 127,2 e, portanto, não difere muito do que o TAU agora vai também não apurar, mas prever ainda, porque os números não são finais. Mas é sempre bom analisar e percebermos porque é que há esta variação. Primeiro porque estamos a falar que não é dívida líquida, ou seja, não é deduzida dos impostos e da liquidez que o país tem atualmente. Ponto número 1. Ponto número 2, também percebermos que há aqui o efeito cambial que também foi desfavorável no ano 2014 e estamos a falar que a dívida pública é segundo os critérios de Maastricht, ou seja, estamos a falar em função de um crescimento que há apenas também aqui uma décima de diferença face às previsões atualmente de fevereiro, que apontavam no início de fevereiro para um crescimento de 1%. Sim. E que se verificou em 0,9%. E, portanto, uma décima de diferença faz também com que haja esta variação, porque não são números absolutos, são crescimento, são número relativo em função da percentagem do PIB. Agora, são dados muito positivos, é sinal que nós continuamos a ter este rumo. Há aqui efeitos que têm que se perceber e são perfeitamente explicáveis e que é sinal de que Portugal está no caminho certo, do desenvolvimento económico e também do rigor económico. Manuel Mota, que análise é que faz destas contas da UTAU? Nós, a semana passada, falámos sobre as previsões para 2015. Sim. E o PSD estava muito satisfeito com as previsões para 2015. E eu, na altura, referenciei que tinham por base um cenário macroeconómico falacioso. Não passou uma semana para a UTAU virem dar mais um indicador que demonstra o cenário frágil do próximo Orçamento de Estado e demonstrar objetivamente as falhas económicas, financeiras da governação deste governo. Estas décimas representam mais 1.200 milhões de euros em relação às previsões e mais 5,3 mil milhões de euros em relação aos resultados de 2013. São muito objetivos. E para que não seja apenas uma previsão, porque esta previsão é uma previsão muito sustentada, os números estão praticamente fechados, Portugal tinha que crescer mais 3% do PIB, que não vai acontecer. É objetivo que não vai acontecer. Estes dados finais são muito próximos daquilo que já a Comissão Europeia perspectivava e que o Governo disse durante o ano inteiro que eram números absolutamente impensáveis e, lamentavelmente, mostram que um crescimento avassalador da dívida pública. Eduardo Teixeira. Não, se fosse crescer a 3%, como foi aqui referido, e portanto isso era não a previsão nem a projeção do Governo, seria algo absolutamente extraordinário que estaríamos todos muito bem. Mas teria-se necessário para nós chegarmos a Não, nós estamos bem, estamos no caminho certo e estamos no caminho do rigor e, portanto, esta pequena diferença tem a ver e é bom aqui estar também que hoje serão outros dados do crescimento que aponta um crescimento. Portugal já não está em recessão. E é bom aqui que fique bem clara essa mensagem. Portugal não está em recessão, Portugal está a crescer, Portugal está tem crescimento económico, Portugal baixou a taxa de desemprego, Portugal aumentou o número de empregados, Portugal tem números que são apreciáveis. Já não são projeções, já são absolutamente realidades e é bom que frisemos e fica aqui o registro de que este número não é líquido. E, portanto, Portugal tem liquidez e, portanto, estes 127% é relativo em função do PIB e não é número absoluto. Agora, que Portugal está a crescer é um facto. E que Portugal está a crescer acima das previsões também é outro facto.
Manuel Mota. Bem, nós continuamos a falar de números muito prospectivos e muito pouco práticos. Vamos ser muito objetivos. O crescimento da economia em 2014 foi sustentado na procura interna. A procura interna nunca foi a estratégia de crescimento deste governo, sempre foi supostamente as exportações. Pensei que eram exportações. E porquê que houve um aumento do consumo interno? Porque o Tribunal Constitucional considerou inconstitucionais as medidas deste governo. Os resultados apresentados hoje pelo TAU são líquidos. Há um aumento de 1.200 milhões de euros no nosso endividamento no ano de 2014 em relação às perspectivas apresentadas pelo governo e de 5,3 mil milhões de euros em relação a 2013. Factos. Lamentáveis para os portugueses, porque são eles que sofrem, mas são muito objetivos. E em relação ao desemprego, não vamos voltar a falar sobre desemprego, porque o desemprego real em Portugal, os números são desconstruídos, foram afirmados muito recentemente pelo secretário-geral da CGTP, são de 23%, são números dramáticos, absolutamente dramáticos. Muito bem, avançamos para o próximo tema, que está também a marcar a atualidade, tem a ver com Portugal e a Grécia. Personalidades dirigiram uma carta aberta ao Primeiro-Ministro, apelaram a Passos Coelho para rever a posição do país sobre a Grécia. Que Passos veio desvalorizar também, é um pouco esta carta destas 32 personalidades. Manuel Mota, concorda com a posição do Governo relativamente à Grécia ou será que é preciso que o país mude de estratégia? Bem, nós vamos pagar muito caro pela posição do Governo em relação à Grécia e em relação à Troika durante estes 3 anos. O Governo foi alimentando a ideia de que não havia alternativa à política de austeridade. Com o passar dos tempos, o próprio FMI, a União Europeia, reconheciam que a austeridade trouxe mais austeridade e que a alternativa deveria ser, hoje a estratégia da Europa é relativamente clara, os passos são relativamente pequenos, mas é clara, o plano Juncker, investimento na economia, a avaliação que é feita do tratado orçamental e a necessidade de se retirar do endividamento ou não contar para o endividamento o investimento público. Portanto, hoje a União Europeia já reconhece que a austeridade foi errada, aquilo que o Partido Socialista disse em 2011, em 2012, em 2013, em 2014 e custou muito caro aos portugueses. Dizer que é um conto de crianças, a posição de um governo que olha para o seu povo a passar dificuldades extremas, riscos de pobreza violentos, fome, com mortes, inclusive pelas fragilidades que tem o seu sistema de saúde, é não reconhecer que o reforço que poderia ser dado a uma posição de um governo que, certamente que tem posições, algumas das posições relativamente extremadas, mas que, no entanto, quer um debate abrangente no contexto europeu que relança aquilo que é uma visão que tem que acontecer obrigatoriamente da mudança de políticas na União Europeia para que aquilo que é o modelo social, aquilo que era o cerne do projeto europeu, seja concretizado. Portanto, olhar para as declarações de que é um conto de fadas, ou um conto de crianças, melhor dizendo, Sim, de Passos Coelho em relação à situação grega, à posição grega, ou do Presidente da República, considerou que os gregos deveriam assumir as suas responsabilidades. Eles assumem as suas responsabilidades, estão disponíveis, inclusive, como disse a semana passada, para fazer uma coisa similar àquilo que a Alemanha fez depois da Segunda Guerra Mundial, que é indexar ao pagamento da dívida o crescimento da sua economia. Portanto, não estamos a pedir nada de extraordinário, apenas uma reflexão europeia que possa resultar naturalmente em mais-valias, não só para Portugal, que é um dos países que está também afetado por estas políticas, mas também para toda a Europa, porque se o projeto europeu não for um projeto de solidariedade e desenvolvimento conjunto, não faz nenhum sentido. O presidente do mecanismo de estabilidade da União Europeia dizia que se a Grécia sair do euro e Chipre sair do euro, que perde mais a Grécia, Chipre e toda a Europa do que uma solução equilibrada, como eu defendi a semana passada, e que eu acho que vai acontecer entre os 3 membros da Troika, a União Europeia nomeadamente, e a Grécia. Eduardo Teixeira. Bem, o assunto vai-se complicando. A Grécia, nós percebemos um primeiro-ministro grego que foi eleito com base numa premissa eleitoral e com base em promessas eleitorais que, ao chegar ao governo, vai tendo a noção da dificuldade que tem em conseguir vingar esse plano, principalmente porque ninguém entende muito bem, quer dizer, ele começa logo por prescindir da última tranche, mas depois começa também por pedir um apoio intercalar.
e está aqui no meio entre o respeito pelo povo que o elegeu e o respeito pelas regras europeias que têm mandato e que têm contratos com o povo grego. Agora, nós não podemos, e sabemos todos a dificuldade que os portugueses tiveram para reganhar a soberania. Também sabemos que, e é bom dizer isto nos olhos do Partido Socialista, que quando o Partido Social Democrata foi eleito, também foi eleito com base num programa de assistência que não tinha sido negociado por ele. Teve que pôr lá a assinatura. Não foi negociado? E, portanto, o primeiro-ministro grego também não negociou o seu plano. E um famoso social-democrata chamado Eduardo Catar. Não. É bom que se diga e da satisfação que com que saiu Portugal ajoelhou-se, o Partido Socialista ajoelhou, pagava 7% de taxa de juros a 10 anos, pagava 13% de taxa de juros a curto prazo e, portanto, o que está a passar na Grécia podia ter paralelismo em Portugal quando nós chegamos ao governo e dizer, bem, agora é outro governo, é outro programa, são outras pessoas e dava a sensação que passávamos um pano e tentávamos pôr tudo em causa. Não se pode deixar de cumprir. A Grécia é um país e, portanto, independentemente de quem foi eleito, tem os seus compromissos. E não é justo. Era mais fácil para Passos Coelho ter feito isto quando chegou ao governo, quando o Partido Socialista deixou o país no pântano que deixou, pegando nas palavras outroras de uma célebre figura socialista. Mas que o pântano ainda se agravou muito mais a seguir a um governo chamado José Sócrates. E isto, às vezes, o Partido Socialista não tem memórias. Quando agora pega na bandeira do primeiro-ministro grego, que quer que está entre as promessas que fez e a realidade, como é que as vai ultrapassar, mas que tem compromisso de facto a pagar. Na semana passada nós falamos da dimensão da dívida grega que existe neste momento e, portanto, é muito difícil um primeiro-ministro fazer vingar as suas propostas quando elas derivaram de promessas eleitorais irrealistas. E isto não é muito diferente do que se passou no passado. No passado também se venderam ilusões do Partido Socialista e deixaram o país na situação dramática que os deixaram. Este discurso do PS é um discurso dramático, absolutamente dramático. É um discurso realista. É um discurso dramático. Realista, mas que todos os dias que vão passando vai-se demonstrando que é um discurso realista apenas porque, infelizmente, não foram capazes de pensar como deveriam pensar. Ou seja, limitaram-se a aceitar a austeridade imposta pela Troika como inevitável. E não é verdadeira. Hoje, todas as políticas europeias demonstram que não é verdadeira. Nós não passamos estes últimos anos com melhores indicadores da nossa economia, com melhores indicadores da nossa dívida pública. Nós estamos pior hoje do que estávamos em 2011. Nós temos uma dívida pública superior. Nós passamos a maior parte dos sacrifícios que tivemos nestes 3 anos, os portugueses sabem para quê? Para pagar os juros da dívida. Não é dívida que é de facto insuportável. O que é insuportável são os juros da dívida. Para 2015 vamos pagar 8,5 milhões de euros. E o que a Europa tem que decidir, e já está a decidir, não estamos a falar de fabulações ou de contos de crianças. Estamos a falar objetivamente de políticas europeias. O que é que o Banco Central Europeu decidiu há muito poucos dias? Decidiu comprar dívida pública dos Estados. O que é que isso significa? Significa baixar a taxa de juros de forma absolutamente significativa, com grande dimensão, coisa que podia ter feito em 2011. Diz que o instrumento dessa opção é um instrumento de deflação, mas é um instrumento que existe no contexto da União Europeia e que Portugal deixou de ter porque abdicou da sua soberania. Portanto, estes instrumentos que estavam na mão das políticas da União Europeia, daquela que é a política europeia, e que não foram colocados em questão por este governo, que deveria ter colocado em questão, porque o resultado disso é a austeridade. Mas porquê a austeridade? Porquê a austeridade se nós temos instrumentos de política económica e monetária que não foram utilizados? E hoje estão a ser utilizados. E porquê é que são utilizados hoje e não foram utilizados no passado? Eduardo, não é uma questão de Partido Socialista ou de PSD. É uma questão de um governo que olhou para a União Europeia. Eduardo, a economia está a crescer lamentavelmente, positivamente, porque o Tribunal Constitucional, contra as decisões do governo, contra a decisão do governo, decidiu que o turismo estão a ter neste momento desempenhos que nunca tiveram. Fazer crescer a economia vai contra a política do governo. É contra a política do governo. Os números de exportação não está a crescer como deveria crescer. É ou não é verdade que há mais empregos em Portugal? Eu não percebo este discurso pessimista do Partido Socialista. Não é pessimista, é objetivo. Tem que ter respeito pelos portugueses que tiveram e agora estamos a falar do projeto europeu. É o projeto europeu que está em causa. É o projeto europeu que está em causa. E os erros da arquitetura europeia. Peço desculpa, deixa-me só dizer. Estava a falar, mas há um primeiro-ministro que governou um país
com dificuldade, fruto de um plano negociado por outro partido, que o partido teve que ir lá em nome do interesse nacional pôr a sua assinatura e que conseguiu, passado 3 anos, reganhar a sua soberania e dar esperança aos portugueses. Se o caminho da Grécia é darmos facilidade, os outros países também darem facilidade, temos que ter respeito. Não é facilidade. Ainda hoje vimos a carta, encontrar os melhores instrumentos para dar resposta. falar nisto, da carta das 32 personalidades. Estas 32 personalidades eu acho que não trouxe nada de novo. São as mesmas personalidades. Nestes 3 anos, escolhiam outro caminho. São as mesmas personalidades. Vou-te a dizer o mesmo. São quase todas as mesmas personalidades que, ao longo destes últimos anos, defendiam outro caminho. E, portanto, não trouxeram, os subscritores desta carta, não trouxeram nada de novo. Porque estão em divergência com o Governo. Trazem muito novo. A sua maioria estão em divergência com o Governo. Muito novo. O que é preciso é ter caminho, e Portugal teve caminho estes 3 anos. Sabes qual é o sentido da política? Postura. O sentido da política é olhar para os números da pobreza. Olhar para os números da pobreza e ficar chocado. Olhar para os números da pobreza e ficar chocado. E podemos ir já a esses números, que era também um tema que íamos aqui analisar. Ora, o Instituto Nacional de Estatística revela que Portugal voltou aos níveis de pobreza e de exclusão social de há 10 anos atrás. Ou seja, agora, tal como nos anos de 2013 e 2004, 1 em cada 5 pessoas é pobre. São dados dramáticos. Não, as políticas, esta ausência de capacidade de refletir o que está errado. E eu até colocava num patamar superior, colocado errado por este Governo, porque aceitou toda a linha de orientação que a União Europeia impôs nos últimos 3 anos, resulta nisto. Isto é que são pessoas, são as pessoas, é para isto que nós estamos na política. Nós estamos na política para responder às expectativas de um modelo social que seja equitativo. E nós temos aqui, as provas estão aqui, eu mostro estes gráficos que são os demonstrativos do que é que são opções políticas que podem mudar a realidade da pobreza. O que é que vemos neste gráfico? Vemos a relação do abono de família com a taxa de pobreza. E vemos que quanto menor é o apoio que é dado pelo Estado às crianças, às famílias com crianças, maior é o número de pobreza. Em relação ao rendimento social de inserção e ao efeito que tem também nos mais frágeis. Quanto maiores são os cortes no rendimento social de inserção, maior é a taxa de pobreza. E este que é o mais dramático, que é o que mais nos toca, que é o dos idosos. Muitos deles idosos em estado de solidão. Quanto maiores foram os cortes no complemento solidário para idosos, maior é o número de pobreza nos idosos. Portanto, são instrumentos de política pública, é o esforço que nós fazemos, que todos nós fazemos quando pagamos impostos e que depois é redistribuído nestas políticas sociais, que nos transforma numa sociedade mais desenvolvida. O desenvolvimento só faz sentido se for para transformar a sociedade numa sociedade mais equitativa. A austeridade, esta lógica da austeridade pela austeridade, o que trouxe são números absolutamente avassaladores. Vão dizer, o Governo disse durante esta semana, o PST disse durante esta semana, que são números de 2013 e que 2014 não tem dados maiores. A verdade é que os gráficos, e eu coloquei um tracejado já para complementar a resposta, o tracejado comprova que em 2014 ainda são piores. Se colocássemos os gráficos na continuidade dos dados de 2014, seriam ainda piores. Portanto, nós não podemos olhar para esta lógica de que nós obrigatoriamente temos que pagar a dívida. Nós não dizemos que não pagamos a dívida. O que nós dizemos é que os juros, o serviço da dívida é absolutamente incomportável. Podia ser diferente? Podia ser diferente. Vamos hoje falar também de um outro indicador, que é a antecipação do pagamento de uma coisinha muito pequenina do Fundo Monetário Internacional. Se nós tivéssemos, como dissemos em 2011, se o Banco Central Europeu tivesse numa lógica estratégica e de solidariedade para com os países e de economia, de uma posição económica que a atual estrutura da União Europeia ainda hoje não responde, a arquitetura da União Europeia não responde, muito provavelmente nós não tínhamos gasto, não teríamos gasto vários milhares de milhões ou bilhões para facilitar as coisas de euros e poderíamos ter sustentado dessa forma um crescimento da economia e sustentar isto, que é a marca de qualquer governação. É trabalharmos para aqueles que são mais necessitados. É criar uma sociedade com igualdade de oportunidades e com alguma justiça. Agora deixar.
Bem, nós temos que falar sobre este tema com a nobreza que o tema merece em termos de análise e com a dificuldade que temos em saber que estamos a lidar com um tema dos mais sensíveis. E, portanto, é verdade que estes números referem-se ao pico da crise, ao pico do pacote que acabou por ter mais impacto sobre as pessoas, que foi o ano 2013. Mas também temos que perceber que quando se chega a um número de 20% do patamar da pobreza, estamos a falar que nesse ano, o ano 2013, os números do desemprego era de facto o maior dos flagelos e estava em números a rondar os 18%. Hoje, e nos finais de 2014, ou seja, num ano, há menos 234 mil portugueses desempregados e temos uma taxa 5 pontos percentuais abaixo, ou seja, esta evolução, estes números que o Partido Socialista projeta, eu devo dizer... Não é o Partido Socialista, é o Instituto Nacional de Estatística. Eu devo dizer, está bem, mas não são adaptados à realidade dos números de 2014. Não, são. Os dados que eu tenho aqui são dados do Instituto Nacional de Estatística. Manuel Mota, os números finais de dezembro, eram 13, há menos 5% de desemprego. Há menos 234 mil Eduardo, nós já desmontamos esses números do desemprego. Lamentavelmente, são números absolutamente falaciosos. Chegam onde? Chegam por dois motivos. Primeiro, porque o Partido Socialista os tinha muito altos e hoje estão mais baixos. E segundo, porque a crise que o Partido Socialista projetou levou que ainda se agravassem mais. E, portanto, o ano 2013 é um ano que, de facto, não pode ser como referência nesta matéria. Porque o país está, e eu afirmo aqui, a romper com os ciclos de pobreza. O país e o Estado Social está hoje mais forte e com mais capacidade de resposta. Pode utilizar os que quiserem. Muito rapidamente. Três ou quatro exemplos. Não são chavões. Primeiro exemplo, o aumento do salário mínimo nacional representa um acréscimo de rendimento de mais de 280 euros anuais. É bem-vindo, em ano de eleições é muito bem-vindo. Em que 2013 não existia. Sabes qual é o efeito sobre as pessoas? É muito bem-vindo o aumento do salário mínimo em ano de eleições. Tem um aumento de rendimento. Sabemos, nós em 4 anos de governação aumentamos um fator 4 vezes importante. o salário mínimo. Estamos a falar em reforçar a capacidade de resposta do Estado Social. Por exemplo, cantinas sociais não existiam no passado. Hoje existem em todos os conceitos são um instrumento de pobreza. Do país. As cantinas sociais são a prova da pobreza. Existe um complemento. Há 10% de subsídio de desemprego que é majorado para casais que tenham filhos a cargo e que tenham perdido Eduardo, os dois isso são umas há chavões medidas que estão a políticos. ser Os dados do INE há isenção são das taxas moderadoras, são 2 milhões há adopção de significativa dos preços de medicamentos, há isenção do CDRS para cerca de 2 milhões de contribuintes. Tudo medidas que acabaram por ser projetadas em 2014. Portanto, os números de 2013 que o Partido Socialista agora vem apresentar como bandeira e como instrumento eleitoral, passado 2 anos numa grande dificuldade, bem, nós temos que dizer que estamos a romper com estes ciclos de pobreza que o Partido Socialista deixou ao país. Esta é a verdade de factos. Esta é a verdade de factos. Se vocês continuarem sistematicamente a reconhecer, a fazer duas coisas extraordinárias, que primeiro é pegar, tu acabaste de dizer uma coisa muito curiosa, que é uma argumentação do PSD, que é que a crise que o Partido Socialista projetou, a crise que o Partido Socialista, tu achas que a crise do sistema financeiro internacional agora é uma crise projetada pelo Partido Socialista? Aí o problema é internacional. Sabes que a prova a diferença entre o Partido Socialista e o Partido Socialista estão aqui. Estes são os indicadores do Instituto Nacional de Estatística sobre a pobreza. O governo do Partido Socialista 2005, 18,5, 2006, 18,1, 2007, 18,5, 2008, 17,9. Portanto, tens aqui uma tendência de decréscimo sistemática. Esta é a realidade das políticas públicas do Partido Socialista. E em 2014, com estas medidas, com certeza que não são chavões, são pessoas. São pessoas, são portugueses que sofrem e que são muitos, são demasiados. Num país com 10 milhões de pessoas, ter 2 milhões. Estamos a falar de objetiva de pessoas, não é com chavões dizer nós agora vamos forçar uma próxima semana vamos continuar a analisar esta e outras questões muito rapidamente. Em outubro de 2014, deu um dado muito interessante sobre os idosos com mais de 65 anos. A taxa de risco de pobreza em outubro de 2014, este é que é o dado recente, tem vindo a cair sistematicamente ao longo do ano de 2014. Portanto, era o Estado que diz isto. E o Partido Socialista agora disse que, em termos dos idosos, projeta para 2014 também refere que os rendimentos mais 54 mil idosos para mais. este cálculo, Eduardo, mais 54 mil idosos em 2014. Dados do Instituto Nacional de Estatística. Perceber que as estatísticas são Senhores, muito obrigada pela presença neste último jornal. O nosso tempo esgotou-se. Na próxima sexta-feira voltamos a debater estas e outras questões. Eduardo Teixeira e Manuel Mota, muito obrigada pelo comentário que aqui nos deixaram. Falando antes.